Segundo Reis, capítulo 4, de 38 a 41, fala de quando Eliseu chega em Gilgal e que havia fome na terra. E ele manda que um dos seus discípulos preparasse uma comida para os filhos dos profetas. E a Bíblia diz assim: colhendo dela, encheu sua capa de colossíntidas, voltou, cortou-as em pedaços, pondo-as na panela, visto que não as conheciam. Outra tradução diz, mesmo sem saber o que eram. Depois, ele deu de comer aos homens e alguém grita, morte na panela. Quando eu terminei de ler esse texto, o Espírito Santo falou assim comigo, qual o paralelo desse texto e a vida de vocês hoje? Eu falei, não sei não. Ele me fez uma segunda pergunta, por que a morte foi parar na panela? Eu falei, isso eu sei, por causa da ignorância do abençoado que preparou a comida. O Senhor me disse, pois é, e quanto à ignorância de vocês hoje, não está botando morte na panela? Eu tive o privilégio de conhecer um pastor, e as pessoas nas minhas viagens pelo Brasil me perguntavam muito se eu conhecia ele, principalmente nas viagens para a Europa. Você conhece o pastor Paulo Canuto? Eu dizia, já ouvi falar, mas não, aquilo foi me deixando curioso. Em novembro de 2013, a gente ia falar na mesma conferência. Eu abria na primeira noite, ele fechava na última. Foi quando eu tinha 44 anos de idade, eu morri. Falei, você o quê? Ele falou, eu morri. Falei, como assim morreu? Ele falou, morri. Eu tenho o laudo médico da minha morte. Que aconteceu naquela sala, ele falou, eu assisti do lado de fora do corpo, em pé, fora do meu corpo deitado. Ele falou, minha versão bate nos mínimos detalhes com a minha esposa e a do meu médico. Ele diz, eu vi o que ele falou quando tirou minha aliança do dedo e entregou para ela. Eu vi que horas era quando ele assinou o laudo da minha morte. Ele falou, estou assistindo aquilo tudo. Ele falou, então, de repente, Jesus apareceu atrás de mim. For subir a essa presença não precisa de anúncio. É uma glória tão impressionante que ele falou, a hora que eu senti aquilo atrás de mim, ele falou, eu já sabia que era ele. Ele falou, eu não senti a permissão de virar e encará-lo, mas eu sabia que era ele. E ele aproximou, chegou bem perto do meu ouvido e sussurrou assim, você é um suicida. Ele disse que Jesus falou assim, eu tinha um plano extraordinário para a sua vida, mas você abortou, porque nunca cuidou do seu corpo. Jesus disse, eu não te recolhi coisa nenhuma, foi você que se matou. O Canuto disse, Jesus, se eu estou aqui, não fui a lugar nenhum, o Senhor mostrou isso tudo, eu vou ter alguma chance? O Senhor falou para ele, vai. Ele disse assim, então eu prometo me cuidar. E ele contou toda essa história por causa da minha abordagem, está se cuidando. Mas ele disse, quando voltar e for cumprir sua promessa de se cuidar, ele diz, priorize o alimento que eu criei, não o que o homem faz. Gente, Paulo está dizendo que o exercício físico para pouco é proveitoso. A vida inteira eu lia, não tem nenhum proveito. Agora, a Bíblia não está dizendo que não tem proveito, está dizendo que tem pouco. Mas pouco por quê? Porque está comparando com a piedade. Ele diz, exercita na piedade. Ele diz, a piedade para tudo é proveitosa. Por que a piedade tem mais proveito que o exercício? Ele diz, porque tem a promessa da vida que agora é, e da que há de vir. Vai impactar toda a sua eternidade. O exercício físico vai impactar a vida agora, mas não a sua eternidade. A falta dele pode te mandar mais rápido para a eternidade. Mas não vai impactar o seu destino. Então ele está dizendo, se você comparar exercício com piedade, piedade é importante, você tem que exercitar nela. Mas ele não está dizendo para não fazer na outra. E nem que não haja proveito. Ele está dizendo, o proveito está confinado à vida terrena. Por que eu estou destacando isso? Hoje em dia a gente fala de exercício, seja academia ou qualquer outra atividade, para suprir a falta de movimento básico que já era suprida no estilo de vida antigo. Aspas. Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo. Já não posso levar a mensagem. Um dos homens que mais chacoalhou a Escócia estava dizendo, não posso continuar, porque não cuidei da minha saúde. Eclesiastes, capítulo 7, verso 17, traz um questionamento. Primeiro uma afirmação, depois um questionamento. Não seja demasiadamente perverso, nem seja tolo. Por que você morreria antes da sua hora? Pense nessa frase. Por que você morreria antes da sua hora? Há coisas que fazemos que podem aumentar os dias, há coisas que fazemos, principalmente a quebra de princípios, não só espirituais como naturais, que podem encurtar os dias. Todo princípio que você quebra, vai quebrar você. É uma questão de tempo. Agora, as escolhas que fazemos sobre o cuidado do corpo, elas podem impactar não só a duração, mas a qualidade de vida que teremos. Subirá pelo amor de Deus. Nós precisamos de você vivo por mais tempo, cara. Você tem que se cuidar. Aliás, eu lembro de uma vez um médico falou para mim, você conhece alguém com o seu peso? Quando eu estava assim no auge do sobrepeso. Com 70 anos de idade, pensei, não lembrava de ninguém.
Ele falou, não precisa ser um amigo direto seu não, pode ser amigo de amigo, amigo da família. Pensei, falei, ninguém. Ele falou, o senhor não conhece porque não tem. Aí eu falei, emagrece quando chega à cidade? Ele falou, não, morre antes. Eu respondi para ele na mentalidade de espiritualização exagerada. Para mim, o morrer é lucro. Filipenses 1, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Quando eu falei isso, ele rebateu na hora. E se tu der a sorte de morrer? Falei, como é que é? Falou, você está achando que vai desligar o disjuntor? Caiu o negócio e está resolvido, você passou para a glória na hora? Falou, a maioria que não se cuida como você não dá sorte de morrer depressa, não. Vai para uma cama e, além de sofrer, vai dar trabalho para a família. Eu nunca tinha pensado nesse outro lado. Aquele negócio me gerou um desconforto. Ele falou, além de que é muito covarde da sua parte. Dizer, partir, estar com Cristo é melhor. Melhor para quem? Para tu. E tua mulher e os teus filhos pequenos. E a irresponsabilidade com o propósito de Deus? Ele falou, eu acho que você tinha que ler de novo Filipenses 1. E eu fui ler. E eu descobri que Paulo estava falando o contrário. Paulo diz, eu estou em aperto, estou dividido. Eu tenho desejo de partir, estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Diz, mas por causa de vocês. Pensando que se permanecer, vou dar mais fruto do meu trabalho. Paulo diz, eu escolho ficar. Então Paulo está dizendo, partir estar com Cristo é maravilhoso. Mas em outras palavras, como dizia um filme antigo, o céu pode esperar. Eu e você vão ter a eternidade toda para usufruir Deus e o céu. Mas nós só temos uma pequena janela de tempo da nossa existência para cumprir o propósito, que é aqui e agora. E Paulo está dizendo, eu escolho ficar. E eu estava usando as frases dele justamente para dizer, eu escolho partir de forma irresponsável. Ela disse assim, lembre de uma coisa, o corpo é que nem cartão de crédito. Primeiro o senhor gasta, depois vem a fatura. Aí diz, e o senhor está gastando é muito. Essa conta daqui a pouco vai chegar e vai chegar alta. Eu dentro de mim está amarrado em nome de Jesus. Como se pudesse usar o cartão e amarrar a fatura depois. Né? Mas eu ficava lembrando daquilo ao longo do tempo. 1 ano depois, minha pressão disparou, perdi o controle, tive que começar a tomar medicamento. 1 ano depois da pressão, foi a vez da diabetes. Quando eu descobri, o açúcar estava altíssimo. E eu levei um susto com a combinação da diabetes e da pressão alta. Então eu lembro que pelo susto, eu comecei a emagrecer. Eu mudei radicalmente o estilo de vida e naquele ano eu perdi 27 quilos, foi em menos de 1 ano. Eu fui descendo dos 153 onde estava. A pergunta é, será que nós temos noção do impacto que uma relação errada com o alimento tem exercido, inclusive na vida espiritual? Onde é que o homem primeiro caiu? Qual foi a primeira área de tentação? A essência da tentação não era comida, mas a embalagem que foi vendida era, porque era o que daria certo. Porque Esaú vendeu seu direito de primogenitura por um prato de comida. Números 11 diz que o povo sentiu saudade do Egito. Queriam voltar para o lugar da escravidão de onde Deus os tirara. Por causa de quê? Comida. Aonde Satanás primeiro tentou Jesus? Transforma essas pedras em pães. Paulo escreve aos Filipenses e fala de alguns cujo Deus é o ventre. Detalhe, está escrevendo para os crentes, para a igreja. Mas está dizendo, algum de vocês, ó, tem um outro Deus, um ídolo aí dentro do seu ventre. Então a pergunta é, nós vamos lidar com isso de qualquer maneira?